Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer esse cestinho. Sim, acreditem, não é bolsa. É um cestinho. E eu vou trazer, além de cestinho, outras coisas também para vocês, viu? Mas eu queria mostrar esse cestinho aqui que eu fiz, o fundo. A gente vai fazer um simples cestinho, com um fundo bem simples, mas que pode ser bonito também. E com esse ponto, que é uma variação do ponto baixo, que muita gente já conhece, mas eu não sei o nome. E que, além de lindo, ele pode também ser incrementado, né? Eu botei aqui um outro fio, mas aí vai da imaginação de cada um. Pode fazer o que você quiser com esse cestinho. Eu coloquei essa minha plantinha linda que eu adoro, que é uma suculenta, super fácil de cuidar, ela tá enorme já. Eu peguei ela bem pequena e achei que ficou uma graça. E vocês curtiram? Vamos lá. Para fazer esse cestinho, eu usei um fio que eu nem sei que fio é esse, não sei a marca, não sei nada, tinha aqui num saco. E eu usei a agulha 6, porque esse daqui é um fio de malha, bem mais fino. Esse daqui, eu vou fazer um cestinho laranja com fios Kiki, que eu tinha aqui em casa. Como vocês podem ver, ele tem aproximadamente 500 gramas, 65 poliéster, 35 viscose. E ele é o fio número 23 na cor laranja. Eu adoro laranja. Vou usar também a agulha 7, certo? Agulha 7. Vou usar também a agulha 4 para fazer o lacinho do menor, né? Tesoura. E talvez a gente precise de um isqueiro, talvez, quando a gente for usar esse fio que eu vou colocar para fazer o detalhe, que é o rabo de rato. Não tem nem nome, nem número de cor nesse aqui, só sei que eu estou usando esse. Vou usar, né, no final, só para detalhe se quiser. Então vamos lá, a gente vai começar fazendo um anel mágico. Vocês já sabem como faz o anel mágico. Eu já ensinei aqui no canal, mas vou fazer bem devagarinho. Coloco o fio na palma da mão, em cima desses 2 dedos, passo ele por trás, volta cruzando, seguro aqui, certo? Aqui ele fica cruzado aqui e aqui em cima fica dessa forma. Vou passar a agulha por debaixo do primeiro, por cima do segundo, e vou puxar o segundo e virar, transformando um E. Vou laçar o fio do trabalho e fazer um Ezinho, certo? Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. Essa correntinha não conta como ponto, então, e vou fazer ele bem folgadinho, certo, gente? O ponto baixo, eu vou fazer ele bem folgadinho mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendo feito os 8 pontos baixos, eu vou pegar esse fio e vou puxar para fechar o anel, não é isso? Vou puxar bem para ficar bem fechadinho. Vou no primeiro ponto baixo. Vou deixar essa argolinha que está na agulha bem pequenininha. Vou no primeiro ponto baixo, laço e faço um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo, que é o primeiro ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos folgadinhos também. Bem folgadinhos. E eu vou seguindo, fazendo 2 pontos baixos, bem folgadinhos, certo? Em cada ponto da carreira anterior. No final, a gente vai ter que ter 16 pontos, né? Isso porque a gente fez 8.
Então, a gente vai ficar no final, então, com 16. Dois pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Se perderem, contem, que é a melhor estratégia. E também já pode ir escondendo esse fio. Eu esqueci aqui de esconder, mas já pode esconder. Terminando aqui, vou contar os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse daqui foi o ponto baixíssimo, a correntinha e a cabeça do primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou diminuir aqui essa argola na agulha para ficar bem rente. Vou laçar e vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Vou fazer uma correntinha. E o nosso círculo está se formando. Então, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo, 1. E vou seguir nessa sequência de 2, 1, até o final, certo? Da carreira. E volto com vocês. Ah, pessoal, eu esqueci de mostrar as medidas do cesto para vocês, certo? Esse cesto aqui, ele tem 13 centímetros de diâmetro, né? O fundo dele. E aproximadamente 10 centímetros de altura. Ele tem um pouco menos, tá assim meio... não, é isso, é aproximadamente mesmo. Daqui... 9,5, 10, por aí. Eu tô falando as medidas para vocês terem uma noção, né? Porque pode usar qualquer outro fio e etc. Então, às vezes, e deu esse jarrinho, né? Que deve ter um pouco menos do que isso. Mas, enfim. Terminei essa outra carreira, que é de 2, 1, 2, 1, certo? Eu vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Do mesmo jeito, diminuindo essa correntinha, inserindo a agulha aqui no primeiro ponto, na cabeça do primeiro ponto baixo. Lembrando que isso aqui é o ponto baixíssimo, isso aqui é a correntinha, então a cabeça do ponto baixo é essa daqui, certo? Vou fazer uma correntinha e agora eu vou fazer um ponto nesse primeiro ponto aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Depois eu vou fazer outro ponto, certo? E depois eu vou fazer 2 pontos juntos, um aumento. Então, serão 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. Então, 2 sozinhos. E um casal. 2 sozinhos. E um casal. Até o final e volto com vocês. Cheguei aqui no final da 4ª carreira. Esse fio aqui, como ele é mais grosso, eu fiz 4 carreiras e já deu quase 13 centímetros. Veja, 12. Acho que quando eu começar a subir a carreira, ele pode abrir um pouquinho. Esse daqui que eu mostrei para vocês, eu fiz 5 carreiras, mas ele tem um fio bem mais fino, é tanto que eu usei agulha 6. Então, eu cortei aqui o fio, certo? Passando por baixo do primeiro ponto baixo. Opa! Isso aqui não é um ponto baixo. Eu já ia me confundir, isso aqui é a correntinha de subida. Então, eu venho aqui no segundo ponto baixo e vou fazer a simulação da cabeça desse ponto baixo aqui, certo? Vou ajeitar aqui para disfarçar ao máximo e esconder esse fio.
Tendo escondido esse fio, vocês escondam todo, ajeitem o trabalho direitinho. E aí, vocês pegam outro pedaço de fio. Deixa eu soltar mais um pouquinho aqui de fio. E a partir de qualquer lugar que vocês quiserem, vocês vêm nessa argolinha aqui, aqui está o ponto, vocês viram aqui para trás, deixam a correntinha livre e nessa argolinha aqui atrás do ponto, vocês vão começar a fazer pontos baixos, certo? Então, vou fazer a primeira correntinha, que vai virar o primeiro ponto baixo quando eu vier fechar, e aí eu vou começar a fazer pontos baixos. Cuidado aqui nesse ponto, para não se confundir, esse que a gente fez o fechamento. Pareciam dois, mas é um ponto só. E vai continuar fazendo até chegar aqui no final. E vai ficando assim. Façam os pontos baixos folgadinhos, principalmente essa primeira carreira. Subi aqui a carreira de ponto baixo, que é essa daqui, a primeira carreira de ponto baixo. E aí a gente vai partir para a segunda carreira da subida do cesto, fazendo o fechamento, aquele fechamento invisível, levando isso aqui lá para trás. Colocando aqui embaixo e passando a agulha por dentro dessa argola, puxo o fio e faz aqui uma correntinha que corresponde a um ponto baixo. No próximo ponto, a gente vai pegar duas perninhas do V, essas duas perninhas, a gente vai passar a agulha por trás dessas duas perninhas, vai laçar o fio e vai fazer um ponto baixo. No próximo, coladinho com ele, um ponto baixo. No próximo, o mesmo ponto, passa por debaixo da perninha, do ponto baixo das duas perninhas, laça o fio, puxa e faz um ponto baixo. E aí, na sequência, é só intercalar esses dois pontos, ponto baixo e ponto baixo, digamos assim, relevo, já que o ponto alto é parecido, né? Só que pega por trás, mas lembra esse aqui, como se fosse um ponto relevo. Mas eu não sei o nome desse ponto não, certo, gente? E aí eu vou fazer isso durante toda a volta e volto com vocês no fechamento para a gente dizer como é que vai ser a segunda carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu comecei aqui com essa correntinha, fiz o ponto baixo relevo, depois ponto baixo e nesse último aqui é o ponto baixo relevo. E aqui eu vou fazer o fechamento invisível. Vou passar a agulha por aqui por debaixo e por aqui por dentro, vou ajustar, vou laçar, vou trazer a correntinha para cima. E agora eu vou fazer o contrário. Aonde eu fiz ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo relevo, e onde eu fiz relevo, eu vou fazer ponto baixo. E vou seguir durante toda a volta. Aqui eu não fecho a correntinha porque eu vou fazer ponto baixo relevo, então eu vou passar a agulha por debaixo das duas perninhas do ponto baixo, vou puxar e fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, que é um ponto baixo relevo, eu vou fazer um ponto baixo. Opa! No próximo, que é ponto baixo normal, eu vou fazer ponto baixo relevo.
E no próximo, que é relevo, em cima do relevo eu vou fazer ponto baixo. E aí eu vou alternando dessa forma até a carreira, até a altura que você quiser dar no cesto, certo? Vou alternando dessa forma. E nesse daqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Para chegar, 7 carreiras contando pelo relevo, né? Para chegar nesse tamanho aqui de... Quanto foi mesmo que eu tinha dito a vocês? 9,5, né? É, quase 10. Quando eu chegar mais ou menos nessa altura, eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento. Gente, eu voltei aqui para mostrar a vocês uma coisa. Talvez as pessoas tenham dificuldade. Eu comecei com um ponto relevo e terminei com um ponto baixo. E aqui eu vou fazer o mesmo ponto, o mesmo fechamento invisível normal. Coloco a agulha embaixo do primeiro ponto baixo, que não é o relevo, é o ponto baixo mesmo, que veio posterior. Porque esse ponto relevo, ele não tem cabeça, eu vou fazer a cabeça dele agora. Vocês não podem nunca esquecer esse raciocínio, certo? Então, vou passar por debaixo dele, levar para trás. Vou passar agora embaixo dessa corrente e dentro dessa argola. Vou laçar. E aqui, como é ponto baixo relevo, você faz o ponto baixo. Sugiro que não faça esse ponto baixo muito apertado, já que na próxima você sabe que você vai fazer um relevo em cima dele. E aí sim, agora, no final, quando eu acabar, que for pro acabamento, eu venho com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a parede. Se eu quiser subir mais, é só continuar nessa repetição. E o que é que eu vou fazer aqui? O fechamento invisível, né? E, não sei se viu aí, peguei esse fio e passei lá para trás, botei a agulha aqui embaixo do fio, ajustei e vou trazer aqui para frente, fazendo ponto baixíssimo, certo? Vou fazer ponto baixíssimo na carreira toda, em volta de todo o cestinho, que é o acabamento. Gente, existem vários tipos de acabamento, certo? No próximo cestinho eu trago outro tipo de acabamento para vocês. Cheguei aqui no final do acabamento, eu comecei aqui, terminei um antes. Então, eu vou pegar, cortar o fio, puxar e fazer o fechamento invisível do ponto baixíssimo, que é passar o fio por debaixo desses dois, que foi o primeiro ponto baixíssimo. E por aqui por trás, para sair aqui no meio, eu vou pegar e levar o fio lá para trás. E você ajusta para ficar igual aos outros e esconde esse fio para aqui para trás. Depois que você esconder todos os fios, ajeite o cestinho. Ele assim já tá uma graça, né? Tá lindo. Mas aí se você quiser colocar mais alguma coisinha para chamar mais atenção, para diferenciar seu trabalho, você pode até criar uma marca registrada. Você pode vir com esse fio aqui, que é o rabo de rato, que é um fio acetinado, né? E, sei lá, criar. Eu, por exemplo, nesse cestinho aqui que eu fiz, o que foi que eu fiz? Eu peguei, comecei aqui de algum lugar, a agulha de cima para baixo, passando embaixo desses dois, da cabeça do ponto baixíssimo, né? Aí o que foi que eu comecei a fazer? Passei o fio aqui embaixo desse, vou pular esse
e vou vir aqui novamente, de cima para baixo, vou pegar o fio e vou levar para lá. Então o fio ele vai ficar passando em cima justamente do ponto que a gente pulou, certo? Eu vou puxar aqui bastante fio, porque eu vou dar a volta no cesto todo, né, com ele. Acho que esse fio que eu tenho aqui dá. Pulo um e venho no próximo. E vou fazendo a mesma coisa. Se você não apertar muito, melhor, porque aí o ponto não fica achatado, né? Pulo esse e venho para esse. E vou fazendo isso. Ao redor de todo o cestinho. Pulo esse e venho para esse. E vou fazendo isso. Certo? E aí eu vou seguir fazendo essa passagem do fio. Pulo esse e vou para esse durante toda a borda do cestinho, até chegar aqui no final e eu mostro para vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final, já rodeei todo o cestinho nesse zigue-zague que eu expliquei a vocês e ainda me sobrou esse tanto aqui de fio. Por quê? Porque aí eu vou pegar, tem ainda esse daqui, né, que eu ainda vou fazer o acabamento. E aí o que é que eu vou fazer? Desse para esse, pulei, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse fio que a gente está trabalhando e vou passar por aqui por debaixo desse daqui que está conectado ao rolo, que a gente vai cortar no final, certo? E eu vou pegar aqui por detrás desse ponto baixo relevo e vou passar o fio por trás dele. Pronto. Aí, quando tiver ponto baixo, eu vou deixar o fio em cima dele. Quando tiver ponto baixo relevo, eu vou passar o fio por debaixo. Certo? E você vai ajeitando aqui o fio. E aí você vai fazendo isso. Gente, isso aqui fui eu que inventei, viu? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, pelo amor de Deus. Isso aqui foi só uma besteira que eu inventei para a ideia aqui de vídeo, para enfeitar o cestinho. Pode terminar só aqui nesse zigue-zague, certo? Eu só fiz isso aqui para dar uma, sei lá, incrementada. Também pode ter gente que ache exagerado, enfim. Faça do jeito que você mais gostar, que sua cliente vai gostar, que sua família, sei lá, que sua encomenda quiser, né? Esse daqui foi um remendo que tinha no fio e eu terminei deixando, mas vocês podem cortar, né, para não ficar essa emenda aí. E aí eu vou fazer até o final e volto aqui com vocês para dar o acabamento, certo? Isso aqui ficou muito achatado. Pronto, pessoal, fiz isso que eu falei, passei o fio. Depois você pode dar uma puxada assim para ele dar uma folgada, para não ficar apertando demais, certo? E aqui tem os dois fios, né? O fio do trabalho, que é esse fio aqui. Esse aqui é o fio do trabalho, ficou cruzado. E esse fio é o que ainda sobrou. E aí, vocês podem usar para acabamento, né?
e fazer um laço. E aí diminui de tamanho, o tamanho do laço que vocês quiserem. Podem até dar outro laço para ficar mais cheinho aqui. Ficou cheio demais. Agora sim. Melhorou. Pronto, aí vocês vêm aqui e cortam fio, como vocês quiserem. E pronto, o cestinho tá pronto. Quem souber fazer laço, ótimo, vai poder fazer cada laço bonito, né? Que tiver aí. E aí, com certeza, vocês já vão ter escondido todos esses fios que eu deixei aí. E ficou essa coisa fofa que vocês podem fazer de enfeite para usar da forma que vocês quiserem. Não ficou lindo? Ah, eu achei lindo. E como eu mostrei para vocês que foi esse fio, ainda sobrou esse monte aqui. Sobrou muito, eu acho que dá para fazer mais um cesto, talvez 2. Olha que lindo. E por dentro ficou lindo também, esse ponto aqui dentro, essa trama cruzada. Ficou linda. Deixa eu ver se essa plantinha cabe. Aqui dentro desse. Cabe. Olha como ficou lindo. Ficou mais apertadinho, mas ficou bonito também. Certo, gente? Se você gostou desse cestinho, se você gostou da trama, dê um like no vídeo, deixe comentário, se inscreva no canal para receber novidade, compartilhe esse vídeo com as amigas, dê asas à sua imaginação. Com esse ponto você pode fazer tanta coisa. Ele ficou lindo, não foi? Beijão, gente, e muito obrigada.